Mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Bom dia! Mais um dia se inicia e eu, Eliane Nola, falo com você aqui de Criciúma, Santa Catarina. Tudo bem com vocês? Meninas, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês. Antes, de falar ali sobre a mulher, eu tive uma direção de estar colocando o meu nome inteiro, mas vocês podem ficar me chamando de Lani sem problema nenhum. Porque o que acontece? As pessoas acabavam errando muito meu nome. Era Elaine, Eliana, Gislaine, Geise Ellen, vários nomes, né? Então, o que eu senti uma direção de Deus assim, né? Se vocês perceberem, no meu Instagram, eu coloquei Eliane Nola. E agora eu vou começar a falar Eliane Nola. Mas você pode me chamar de Elane, você que já é minha amiga, que já me conhece, né? Bem tranquilo, tá bom? Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre Lia. A gente vai lá para o Velho Testamento, aprender um pouquinho sobre essa mulher, sobre a trajetória da vida dela. Ela era uma mulher temente a Deus. Você que quiser me acompanhar, a gente vai passear um pouquinho em Gênesis 29. Eu vou dar início aqui lendo o 16 ao 18, na NVT, tá bom? Vamos lá? Não esqueça, pegue sua caneta, seu caderno, você que pode, e anote tudinho que Deus falar nesta manhã. Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Lia e a mais nova, Raquel. Os olhos de Lia eram sem brilho, mas Raquel tinha bela aparência e rosto atraente. Visto que Jacó estava apaixonado por Raquel, disse a Labão: trabalharei para o Senhor por 7 anos, se me der Raquel, sua filha mais nova, para ser minha esposa. Uau! Lembrei de uma característica aqui de quando nós éramos, eu falei no outro dia para vocês que nós somos em 4 irmãs. E eu lembro que eu tinha uma irmã que era não a mais velha que eu, porque eu sou a mais nova, né? Então a terceira, assim, ela era muito linda, gente. Fechava a rua. E eu, gente, era um bichinho da goiaba. Eu lembrei agora que a situação da Lia, né? Porque eu lembro, pegando minhas fotos antigas, até aqui em casa a gente brinca, Deus foi muito bom comigo. Com o tempo, mudei muito. Deus é bom em todo tempo. E a gente vai melhorando, né, gente? A gente vai buscando melhorar. Mas eu lembro que eu olhava para minha irmã e eu dizia, eu queria ser igual ela. Ela era já uma moça, eu era menorzinha. E eu lembro que ela era muito linda. E chamava a atenção dos meninos. Até quando a gente cresceu, ninguém olhava para mim, mas para ela todo mundo olhava. Aquelas coisas que acontecem, né? Quando a gente tem uma irmã mais bonita. E com certeza passava esse tipo de coisa, tanto que Jacó viu quem, né, gente? Jacó viu a mais bela, né? Porque o homem geralmente é atraído pelo que ele vê. Mas vamos dar um paninho de fundo aqui para dar uma entendida na história dessa mulher extraordinária. Vamos conhecer um pouquinho da sua trajetória. Labão tinha 2 filhas, como a Bíblia nos relata, Lia e Raquel. E naquela época era de costume não casar a filha mais nova antes da mais velha. Isso era uma tradição na cultura judaica. Não era obrigado, mas era uma tradição. Se não quisesse, não era obrigada. Mas Labão ali, né, gente? A gente já sabe, até o nome dele, Labão, né? Já é Lisão, né? Ele já aproveitou dessa situação e depois a gente já vai ver aqui. Jacó trabalhou durante 7 anos para casar-se com Raquel, conforme havia combinado com o seu tio. Porém, já conhecemos, um pouquinho da vida do enganador Labão. Labão enganou ele. Ele não cumpriu a palavra. Na noite de núpcias, entregou Lia a Jacó ao invés de Raquel. E pensa, Jacó foi lá tirar satisfação. E ele disse, não, sabe o que é? Que aqui tem uma tradição, que é assim, assim, assim. Ele, se ele quisesse, ele não precisava seguir à risca essa tradição. Mas ele optou por isso para quê? Para o bem dele, né? Ele foi liso, como se diz na linguagem popular. E então, Jacó teve que trabalhar mais 7 anos por sua amada. E Labão desculpou-se, teve toda aquele lamentar, porque é assim, porque é assado, mas no fim a gente sabe muito bem a intenção do coração desse pai, que na realidade queria tirar proveito das 2 filhas. Com tudo isso, Lia acabou entrando de gaiato. Como diz o popular, ela entrou ali, gente, foi jogada. Não tem aquela história quando tu vê que tu tá dentro? Fique ligada. Ela não havia pedido para casar-se com Jacó.
Porém, a situação já estava toda pronta. E naquela época, com quem eles casavam, né, o pai que escolhia. E como uma moça de honra, obedeceu o seu pai. A palavra fala que Lia não era formosa, mas Raquel era. E para ajudar, estava casada com um homem que amava sua irmã. Gente, pensa na cabeça desta mulher. Só Deus. Mas ela era uma mulher temente a Deus. Depois de uma semana de casado, essas duas moças, o inescrupuloso pai delas, pegou e deu Raquel em casamento para Jacó. E ficaram essas duas mulheres dentro de casa. Uma que o marido amava e outra que o marido não amava. Claro, ele teria que trabalhar mais 7 anos para ela, né, como pagamento. Mas depois de 2 semanas, Labão já foi lá e já deu Raquel como esposa também para Jacó. Essa é uma situação terrível dessas duas moças, tanto para uma quanto para outra, desconfortável, mas uma situação que o pai criou, né? Lá em Gênesis 29, 30, do 30 ao 31, fala assim: Jacó se deitou também com Raquel, a quem ele amava muito mais que a Lia. Olhem, gente. Então permaneceu ali e trabalhou mais 7 anos para Labão. Quando o Senhor viu que Lia não era amada, permitiu que ela tivesse filhos. Raquel, porém, era estéril. Então, aqui fala que o Senhor se compadeceu. Então, não se preocupe. Não precisa você se justificar, você querer fazer as coisas com a sua mão. O Senhor se compadece de nós. É Ele que se compadece de nós. E no decorrer de todo esse capítulo, encontramos detalhes de como Lia era apaixonada por Deus. Louvou a Ele a cada filho que Ele lhe concedia. E dizia que o Senhor havia visto a sua aflição. Porque a aflição dela, gente, não dá para medir. Deve ser horrível. Deve ser algo muito dolorido. Mexe com a emoção demais de uma mulher. Ela jamais desistiu de lutar pelo amor de seu esposo. Permaneceu fiel a ele e a Deus até o fim. E foi uma esposa leal e companheira. Diferente, né, de Raquel, que depois a gente vai estudar sobre ela também. Ela jamais desistiu de lutar, gente. Como é que está a sua vida? Você tem desistido de lutar do seu companheiro, do seu esposo? Você tem desistido? Está pesado demais? Como é que nós estamos? Vamos analisar nessa manhã. O Senhor abençoou tanto a Lia, e ao invés dela ser como uma segunda opção de alguém, ela se posicionou no lugar que o pai havia permitido que ela tivesse. Ela não quis estar lá, ela não desejou estar lá. Mas as circunstâncias levaram ela até lá. Então ela deu o melhor dela naquele lugar. Uma mulher que é temente a Deus, eu não estou menosprezando a dor, gente, porque deve ser terrível. E assim como a minha dor, a sua dor é terrível. Em situações às vezes difíceis a gente quer fugir, mas tem coisas que não são para fugir. É para a gente vencer o processo. Depois que Raquel morreu, ela se tornou a primeira esposa dele. Gente, olha como essa mulher deixou um legado. Ela gerou 6 filhos que foram fundadores da metade das 12 tribos de Israel. E olha que honra! Entre eles, Judá, de onde veio o rei Davi e o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, independente se circunstâncias te levaram para um lugar, Deus vai te honrar. Deus vai te arrancar de lá se tiver que arrancar, mas Deus vai te honrar. Permaneça em Deus. Aprendemos que diante dessas situações difíceis devemos obedecer totalmente ao Senhor e seguir de cabeça erguida. Não começar ao dia, à noite, ao azar, né? Isso, aquilo. Não, gente. Se posicionar de cabeça erguida, ouvindo ao Senhor, as suas direções, os seus conselhos e ter discernimento de espírito para agir em todo o tempo. Pai, nos ajuda nesta manhã, Senhor, a gente permanecer intensas em Ti, a perseverar, Senhor, diante de situações difíceis. Eu oro pelaquela minha irmã, Senhor, que agora não consegue ver como sair dessa situação, Pai. Que Tu haja no tempo certo, que Tu arranque ela deste lugar, Senhor, mas que ela seja uma mulher cada dia mais envolvida contigo, que nós possamos cada dia mais ser apaixonadas por Ti, Senhor. Em nome de Jesus.